Eu sou a Graziella, esse daqui é o Valente Cast, esse é o nosso primeiro episódio e hoje a gente vai falar sobre algo que parece simples quando aparece nos posts do Instagram, mas que na vida real é cheio de culpa, de sono acumulado, de decisões difíceis, que é o empreender sendo mãe. Existe uma imagem muito bem construída e muito cruel de que da mãe empreendedora que dá conta de tudo. Aquela que amamenta enquanto responde e-mail, que empreende no intervalo das sonecas, que dá banho no filho e fecha contrato tudo no mesmo turno. Mas na prática, o que a maioria das mulheres vive é uma sobrecarga silenciosa, uma tripla jornada que mistura cuidado, insegurança, medo de falhar e muitas vezes uma solidão latente. Empreender já é desafiador para qualquer pessoa, mas quando a maternidade entra em cena, os obstáculos se multiplicam. E não faltam julgamentos. Ou você está trabalhando demais, ou não está se esforçando o suficiente. Ou é boa profissional, ou é boa mãe. Como se a gente tivesse sempre que escolher um lado. Por isso, no episódio de hoje, a gente é um convite à honestidade, à vulnerabilidade e também à coragem de reconhecer o cansaço sem romantizá-lo. Quem vai dividir essa conversa comigo hoje é a Lari, nossa social media, que é uma mulher incrível, empreendedora e mãe do Caio. Alguém que conhece bem a realidade de tentar dar conta do negócio e da criança no colo, ao mesmo tempo que tenta não se perder em si. E se você é mãe, pensa em empreender ou quer só ouvir uma conversa de verdade sobre exaustão, culpa e recomeços, fica com a gente. Porque esse episódio é para lembrar que a gente não precisa ser perfeita, a gente precisa ser humana. Lari, muito obrigada por topar ter essa conversa comigo hoje. Você foi a primeira pessoa que eu conversei sobre a ideia de fazer esse podcast, então acho que não podia ser com outra pessoa esse episódio piloto. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de estar saindo do papel, enfim. E muito feliz de estar aqui participando, né? Você é a primeira participante, uma honra. Muito, muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu quero entender, assim, nesse primeiro começo da nossa conversa, o que te trouxe até aqui? Como é que virou... O que te fez resolver que você ia empreender? Você já tinha o Caio? Você ainda não era mãe? Como que foi esse começo de jornada? Então, começou lá por volta de, sei lá, 2018, ou um pouquinho antes, na verdade, porque, costumo falar, eu sou nativamente online, né? Eu cresci, cara, época de Fotolog, Flogão, tipo, eu tive tudo que você pode imaginar. Tumblr! Câmera, tudo eu tive. Eu tive blog mesmo, sabe? Lá no Blogger. Menina, eu também tive, você acredita? Eu acho que Eu isso tem muito a tive. ver com o que a gente faz na internet hoje, inclusive. Exatamente. Eu tive, tipo assim, vários. Eu tive um que eu escrevia poemas. Ó, Ai, que uns romântica. 12 anos com a minha melhor amiga, Luísa. Aham. A gente escrevia poema. Eu tenho até hoje, tá? Um caderno de poemas, assim, ó, cheio de Uhum. coisas, enfim. Então, desde essa época, uma loucura. Uhum. E aí eu escrevia meus poemas no meu caderno, passava pro computador, tinha meu blog, acho que deve estar ativo aí até hoje, tá? Vou nem Vou dar uma procurar depois. fuçada, hein? Vai que a Não, gente não, acha pelo aqui amor de Deus. uma pensadora moderna aqui. Pois é, aí depois, assim, já mais velha, assim, no ensino médio, já na Aham. faculdade, eu tive um blog de moda, e aí depois eu juntei com Uhum. mais duas meninas da faculdade. A gente já pegou a parte do Instagram, né, aquele início do Instagram ali em Uhum. 2011. Então a gente teve, cara, a gente chegou, sei lá, em 2015, vai, por aí. A gente chegou, tipo, a 20 mil seguidores no Instagram. Isso naquela época era uau! Não, era muito, Uau! assim, hoje em dia já é um número substancial, né? Mas naquela Exato, época era, naquela meu época Deus, você era era famoso, uma. reconhecido na rua. Isso, não, a gente recebia presquício de marca, de esmalte. Mentira! Juro por Chocada. Deus. Só que a rotina foi consumindo a gente. A gente fazia faculdade na época, Aham. estudava, tudo junto, né? Estudava, trabalhava. Então, a gente acabou priorizando o que a gente ganhava dinheiro. Infelizmente, a vida é real, né, gente? Ninguém sustentava a gente, então a gente precisava ir atrás do nosso corre, literalmente. Então, a gente acabou, né? Enfim, o perfil tá lá, nem sei quantos seguidores tem. É blog Pistache. Nossa, eu Depois vou procura. procurar. No Instagram tá lá até hoje, nem sei. É, Mas, assim, depois eu sempre gostei. Eu Uhum. sempre quis, sabe, assim, sempre fui heavy user, né, mesmo. E eu sempre quis trabalhar. Quando eu comecei a ver como opção de trabalho, enfim, na época, Uhum. não era, acho que nem falava social media, eu nem sei a palavra que usavam. Mas eu já estava inserida nesse meio. Só que eu Uhum. não tinha ainda uma visão. Eu falava, eu queria muito trabalhar com isso, mas ok, porque a minha primeira formação foi ciências atuariais. Eu me formei, trabalhei Nossa, nada a ver com o que você faz no fundo hoje. de pensão da Companhia de Aham. Água aqui do Rio, trabalhei por anos e anos. E assim, quase larguei a faculdade, a faculdade na metade,
Falei, vou Ah, fazer jornalismo. Não, não vou, calma. mas quem não passa por essa fase de quase largar a faculdade na metade É. não fez faculdade certo, né? Porque Pois é, é, é a crise de meio de curso, todo mundo tem que necessariamente passar por exatamente. ela. Exatamente. Eu falei, vou terminar esse negócio depois, eu vejo o que eu faço. Só que depois demorou muito tempo, demorou, sei lá, uns 5 anos, sei lá, 6 anos. Foi quando eu decidi, logo antes da pandemia, em 2019, eu decidi fazer faculdade de marketing. Que eu tava insatisfeita no trabalho, assim, Caio nem sonhava em nascer, tá? Tava casada já, casei em 2016. Mas eu não tava feliz no trabalho. Uhum. Tava numa. Nossa, isso aí já é o assunto para outro episódio que tem história, viu? Uhum. Não estava feliz, não me sentia bem. Isso antes ainda da pandemia, tá? Uhum. Porque, enfim, na época eu até fui promovida, ganhava bem, eu estava com uma certa estabilidade ali, mas eu era CLT, mas eu não tinha vida, assim, praticamente. Não tinha, eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair. Era isso. Aí é o banco de horas, o banco, tá bom, quero tirar folga. Aí não dá, hoje não dá, hoje não dá. Eu falei, então, pelo amor de Deus, né? Enfim, então eu já estava nesse ritmo extremo de trabalho, sabe? Trabalhando Uhum. para os outros. E já não estava feliz, não tava bem. Quando veio a pandemia, a gente veio para o home office, né? Trabalhei 3 vezes mais, que também era uma época que no trabalho estava muito insano, né? Muita coisa. E essa vontade de sair do CLT já reacendeu. Eu falei, cara, para eu trabalhar nesse nível para os outros, eu prefiro trabalhar para mim. Eu já tinha ideia do que eu queria fazer. Foi Uhum. quando eu falei, vou começar a faculdade de marketing, vou aos pouquinhos, né? Vou me jogar aí para o mundo, né? O universo me escute e que as coisas aconteçam. E assim foi acontecendo. Em 2021, eu consegui sair desse meu trabalho, né? Do CLT, e eu consegui uma oportunidade numa agência de publicidade, que Uhum. era PJ, né? Então, assim, mas eu estava saindo daquele mundo. Eu sabia que a vida ia ser dura ainda, Uhum. mas eu estava saindo daquela loucura lá do CLT, tava mudando de ambiente, vamos dizer assim, sabe? Que para mim já foi um respiro, pelo menos no início foi um respiro, Todo mentalmente falando. começo tem que partir de algum lugar, né? Ainda que não seja Exatamente. perfeito, ideal, pelo menos é um movimento. É um movimento, a gente precisa se movimentar. E aí, no ano que eu. Aliás, no ano não, assim. Eu fui pra agência em 2021 Uhum. e, sei lá, em setembro, outubro. Uhum. Em novembro eu descobri que eu tava grávida. E daí, como é que foi Eu isso? olhei pro meu marido e falei, cara, pode falar palavrão? Pode, né, uai? Meu Deus, o que a gente vai fazer? É Uhum. agora. Tipo assim, eu acabei de sair da CLT. Porque, bem ou mal, a gente pensa, né? Cara, CLT você tem uma certa estabilidade. Você tem estabilidade, né? Ali Uhum. dentro do. Dentro do possível, né? Óbvio que é uma estabilidade muito, muito relativa, né? Exato. Mas assim, pô, engravidei. Eu sei que eu tenho direitos, né? Dentro da empresa, das leis trabalhistas e tudo mais. Eu sei que eu tenho meus Uhum. direitos. Como PJ, amor? Um beijo. É, eu ia te perguntar até isso, assim, tinha projeção efetivamente de como você ia lidar com a maternidade estando na empresa PJ? Nenhuma. E eu surtei. Eu Uhum. surtei. Tanto que eu esperei para falar para o meu chefe na época, eu esperei 3 meses, né? Que eu falei, sabe-se Deus lá, né? O que vai acontecer e tudo mais. Então a gente espera ali a estabilidade da gravidez mesmo para poder Uhum. falar. E assim, eu tinha acabado de entrar na agência. Falei, gente, E como que eles lidaram com a notícia? Como seu chefe gostaram, lidou? ai, que bom, nananã, tá, não sei o quê, uma coisa louca. Eu também era nova, né? Tava ali recém-chegada na agência, então foi tudo lindo. Só que depois eu que fui pirando. Uhum. Porque, cara, assim, eu trabalhava freneticamente. Tipo, de 9 às vezes até 11 da noite. O pessoal fala que Consumido com marketing reuniões. é uma das áreas É, mais pesadas em carga horária, né? Principalmente porque com o as povo demandas que a faz gente tem. reunião. É porque o povo faz reunião sem ter necessidade. Essa é a verdade. Entendeu? Se Podia a ser um galera e-mail. trabalhasse, não ia ter esse problema. Mas, enfim. E aí, assim, eu dei uma surtada. Uhum. Minha cunhada, que é psicóloga, ela falou assim: Larissa, volta pra terapia, amada, que eu tô com medo de você desenvolver uma depressão pós-parto, porque eu conversava muito com ela. E aí, enfim, eu voltei pra terapia tipo, com 6 meses de gestação, mais ou menos, porque eu tava realmente entrando numa pira. Tipo, cara, eu não vou ter tempo pro meu filho. Eu tava Uhum. nessa pira, tipo, e eu não tava conseguindo aproveitar a gravidez. E Uhum. eu chorava,
assim, eu entrei real numa pira. Aham. Com os hormônios à flor da pele, né? Pô, com Coisa de certeza, doido. né? A pessoa já não é muito doida, muito bem da Aham. cabeça. Não, imagina Olha, uma criatura crescendo dentro de você ainda, né? Acho que a cabeça não assimila com rapidez. é isso, não assimila. E aí eu entrei numa pira também que, tipo, aí você entra no mundo da maternidade, rede social. Ai, porque a maternidade é a coisa mais linda. Ai, porque eu já amo esse bebê que tá aqui na minha barriga. Eu falo assim, gente, ou eu sou um alienígena, porque na minha cabeça, tipo, cara, eu não conseguia amar uma pessoa, um ser, que eu não tava vendo. Eu entendia tudo que estava acontecendo ali, mas assim, ai, que um amor, e, né, e sei lá o que. Gente, isso pra mim era um surto. E É aí porque eu me cobrava muito, porque, gente, eu não amo meu filho, como assim? eu acho que Só que é tem um também processo. tem uma projeção muito ideal do que é a maternidade para ser mulher, né? No sentido de que você é obrigado necessariamente a amar ser mãe, né? Eu vejo muitas mulheres, inclusive, falando isso, que elas amam os filhos, mas elas odeiam serem mães, né? Acho que é É completamente mais ou menos o meu compatível, caso. né? É mais ou menos o meu caso, assim, tipo, tem mulher que eu entendo, assim, eu realmente enxergo, eu vejo, tem mulheres que elas se encontram na maternidade. Depois que o filho nasce, sei lá, aquilo ali vira a razão da vida delas, Uhum. entendeu? Só que eu imaginei que comigo não fosse ser assim, porque eu nunca fui assim, nunca tive sonho de ser mãe, nunca tive nada Uhum. disso. Queria, assim, um dia ser mãe, tanto que quando a gente falou assim, não, vamos, deixa acontecer. Se acontecer, aconteceu, entendeu? E foi o que aconteceu. Demorou romancezinho, assim, mas aconteceu, entendeu? Eu acho que o problema tá na romantização. Ai, porque é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, não é. E as redes sociais maximizaram esse problema, né? Porque daí tem o Exatamente. movimento maternidade leve, olha como ser mãe é incrível. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com a nossa conversa de hoje, né? Porque muitas mulheres têm colocado o empreender como sendo um benefício da maternidade. Tipo, eu tenho filho aqui, então eu vou aproveitar para empreender ao redor da maternidade, mas não é isso, né? O empreendedorismo, ele nasce no Brasil essencialmente da necessidade de sobrevivência. E Perfeito. principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, para mulheres é específico em relação a isso, né? Porque a gente tem mais de 56% das mulheres perdendo o emprego depois que elas são mães, né? Em até 2 anos após o retorno ao trabalho. Então, assim, o mercado de trabalho é muito cruel com mães, ou seja, empreender vira quase que uma obrigação, né, para você sobreviver nesse mundo. Isso mesmo. E aí, assim, né, voltando, né, quando eu estava na agência, nesse período, né, até a gestação, eu fiz um combinado, assim, com o meu chefe, porque eu já estava um tempinho já, e ele falou assim, é, ao todo, eu acho que eu fiquei 3 meses. Quando ele falou para mim que eu estava de férias, eu ri, eu tive vontade de rir, mas tudo bem. Na cabeça dele foi férias, né, que eu tive, 3 meses. Eu parei mais ou menos um mês antes de ter o Caio, mais ou menos, eu já estava ali, que eu estava com uma melancia na barriga, eu não me aguentava mais. Fazia tudo que você pode imaginar para induzir o parto. Come tâmara, faz caminhada, agachamento, tudo que você pode imaginar, eu fiz. A criança não quis nascer. Tudo isso num calor do Rio de Janeiro, imagino que deve ter sido muito E tranquilo. graças a Deus ele nasceu em julho, né? Daqui a uma semana e meia ele faz aniversário. Graças a Deus foi em julho, então menos mal que estava fresquinha. Mas, assim, eu estava desesperada. A minha ginecologista, minha obstetra, ela fez a manobra, até esqueci o nome, ela faz uma manobra muito louca, né? Que ela com o dedinho lá, Uhum. descolamento de placenta, lembrei. É um negócio muito ruim de sentir, mas é uma das formas para induzir o parto. Só que Caio tava super confortável lá, entendeu? Quentinho lá, na placenta tava perfeito. Bobo ele não é, né? Que o mundo aqui fora tá meio difícil. Exatamente, não julgo, mas eu tava sofrendo ali, entendeu? Literalmente não aguentava mais. Aí ele quis, 41 semanas, ficou lá, bonitinho. Tentei induzir parto, não conseguia, não rolou, comecei a passar mal. Falei, pelo amor de Deus, cesárea, vem cá, gente. Fizemos a cesárea, graças a Deus ele saiu, ele foi forçado a sair, né? Foi convidado a se retirar, falei, Senhor, por Despejo. favor, vamos lá, exatamente. E aí, enfim, depois dele nascer, eu fiquei mais uns 2 meses ali, né, sem trabalhar efetivamente. Só que eu tive que voltar a trabalhar. Esqueci de mencionar que eu trabalhava home office. A agência era aí de São Paulo. Então, eu trabalhava de casa, o que facilitava, né? Não precisava me deslocar até o local.
Então, eu fiquei 2 meses depois dele nascer ainda parada, né? Dedicada 100% a ele, porque é isso. O primeiro mês eu virei um zumbi. Eu Mas é ficava de isso. camisola o dia inteiro, criança no peito o dia inteiro. E é isso. Eu Mas você tá sobrevivi. ali no Sério, eu sobrevivi. processo de conhecer aquele ser humano também, né? Não dá pra exigir É, muito mais que isso. eu não tive nem tempo de raciocinar muito, tá? Porque assim, era acordada o dia inteiro, dormia sei lá, a hora que ele dormia, eu dormia junto, Aham. amarrava ele no sling, deitava no sofá e era isso. Tem umas fotos cabulosas que o Fernando tirava. Terrível. Mas sobrevivemos. Puerpério é loucura, cara. É um negócio assim. Uhum. É insano. É insano. Você não vive, você sobrevive. Não consigo nem imaginar. E fomos só nós dois, assim. Só eu e meu marido. Ponto. E a gente por a gente. Hoje eu acho que foi até a melhor coisa que a gente fez, porque, né, família, a gente dá muito pitaco, né? Coisas que assim, É, né? precisa E, cara, encontrar a forma que funciona, maternar, né? isso, maternar é muito individual, sabe? Cada Uhum. um tem coisas que acreditam e quando você dá pitaco é muito complicado, assim, né? E família dá pitaco mesmo, infelizmente. Mas Alguns nesse bons, outros ruins, outros a péssimos, mas a gente maioria é aceita, ruim, ama, a né? maioria é ruim. Pelo menos aqui dentro da minha realidade, a maioria é ruim. Então, assim, fala, cara, deixa que eu cuido aqui do meu filho, obrigada. Vamos lá. Então, nesse processo, assim, fiquei 100% dedicada a ele. E aí, quando eu estava para voltar, né, a trabalhar, eu sabia que eu ia ter que ficar ali, né, dedicada na frente do computador, mas eu ficava já entrando na pira. Se ele chorar no meio da reunião, o que que eu vou fazer? Se eu entrar, pedirem para eu entrar na reunião, abrir câmera com a criança pendurada no meu peito, o que que eu vou fazer? Só para eu entender uma coisa, o Fernando não trabalha em casa. Só você trabalhava em Ele casa nessa época. não, ele não trabalha. Ele nessa época ele ficou em casa. Ele, Uhum. ele escolheu ficar em casa para me dar um suporte, é, graças a Deus, né? Mas depois, né, que ele voltou a trabalhar, eu voltei também, e aí, assim, era eu e eu, né? Uhum. Então, pelo menos ali no período que ele estava fora. No período que ele voltava, Caio ainda era novinho, então ele até dormia mais cedo e tudo mais, então acabava que eu que ficava o dia inteiro. Quando o Fernando chegava em casa, o Caio já estava dormindo. Mas era uma rotina extremamente pesada. Uhum, imagino. Porque ter que ficar ali de olho na criança. E aí, se ele chora, porque ele chorava muito, então minha preocupação era essa. Tanto que eu falei, vou dar chupeta para ele, né? Nossa, eu Uhum. chorei horrores quando ele pegou a chupeta. A Fernanda falou assim, cara, se tu for se sentir mal, você tira a chupeta da criança. Eu falei, não, mas não dá. É expectativa versus realidade, né, da Total, maternidade. Você quebra a total, cara diariamente sobre o que você imaginou e sobre versus o que acontece. total, total. E assim, ai, porque não pode isso, porque não pode daquilo, porque a chupeta faz isso, a chupeta faz aquilo. Cara, a real é que cada um tem a sua realidade. Cada um sabe o que acontece dentro da sua casa, como é que funciona, como é que é a sua rotina. Então, assim, porque a galera olha torto, né? Nossa, chupa-chupeta, ai, que horror, não sei o quê. Fala, amada, toma conta da tua vida, dos teus filhos na tua casa. Ela se vira nos 30, né? Porque óbvio que eu entendo que, por exemplo, se você tem três babás disponíveis para gerenciar a sua criança, é muito mais fácil você não ter que recorrer a esse tipo de artifício, né? A mesma coisa com telas, né? Eu acho que é uma discussão que faz muito sentido na realidade que a gente vive hoje, que é se você tem como deixar a criança, ou você ficar ali cuidando 24 horas, ou deixar com rede de apoio, ainda que seja uma rede de apoio paga, ok, talvez a criança não precise ter contato com tela até os 5, 6, 7 anos de idade, mas se você não tem acesso a esse tipo de coisa, é impossível você criar uma criança do jeito que perfeito, ideal. Não tem como, né? É irreal. Não tem como. E aí, quando o Kai ele foi pra creche, ele conseguiu a vaga dele na creche com 2 anos. Ele já tinha 2 anos. Então, até esse período, eu que ficava Uhum. em casa sozinha com ele, né? No período comercial. E assim, quando a criança vai, quanto maior a criança fica, mais trabalho ela dá, né? Quando começa a andar, então, minha filha, você tem que ficar atrás da criança o tempo inteiro. Senão ela corre um sério risco de vida. É nesse. É. Porque assim, eu fiquei na agência até Caio fazer um ano. Uhum. Um ano eles já estavam reestruturando lá, eu também já não estava feliz, eu já estava querendo sair. Então, eu
eles me desligaram da Agência com 1 ano de idade. E aí eu falei, cara, agora é a hora. Eu escolhi não procurar mais emprego, não. Eu já estava com uma cliente na época de social media, Uhum. minha, né, sozinha. E eu falei, agora é a hora. Agora é o momento, porque eu sempre tive medo, né? Sempre tive Uhum. medo. Eu falei, cara, no início eu sei que eu vou penar, não vai entrar dinheiro, como é que eu vou me sustentar, né? Então rola aquela loucura, sabe? E aí, quando aconteceu isso, eu falei, chega, é o momento. É o momento. Se eu não fizer agora, eu acho que eu não faço nunca mais. E o Caio era a minha motivação, né? Uhum. Que mudou na real, assim, é porque é aquilo também. Pô, trabalho, a gente quer ganhar dinheiro, claro, né? A gente quer ter uma vida boa, né? Dentro da possibilidade, dentro da nossa realidade. Mas tá, e aí? Eu sentia sempre, mas era uma coisa que depois eu parei para refletir, porque eu sentia sempre que, tipo, tá, e aí? Uhum. Ai, eu consigo comprar roupa da moda, consigo, sabe, coisas mais fúteis, vamos dizer assim. Não é que esteja errado e tá tudo bem, continuo gostando de muitas coisas, claro, e tá tudo certo. Mas tá, e aí? E que mais? Sabe? Eu senti que faltava alguma coisa. Hoje, eu sempre falo isso com meu marido, porque nós dois empreendemos, né? Então, assim, os dois aqui é uma loucura. É, são tipos de negócios diferentes, ele com a barbearia e eu aqui no negócio 100% digital, mas o fim acaba sendo o mesmo, né? Então, eu falo assim, cara, eu não me dou a possibilidade de dar errado. Eu não tenho essa possibilidade, Porque tem uma vidinha entendeu? que depende de você, né? Exatamente. E assim, e aí, várias vezes quando o negócio fica ruim, fica apertado, sabe, eu passo mal, porque, enfim, fico várias vezes eu viro à noite acordada trabalhando, porque Caio, ele vai para creche, mas ele chega 3h30, 4 horas em casa. Então Uhum. eu fico de 4 horas mais ou menos até, sei lá, 7, 8 da noite com ele. Às vezes eu tento sentar no computador, mas ele pede atenção, não E adianta. ele tá Ele numa idade muito demandante, né? muito, muito. E aí, às vezes eu tento colocar ele né? Ele tá adorando jogar na TV. Então, assim, joguinho e tal. Ele gosta, mas eu sinto que ele tem, sabe, ele tem uma energia reprimida, sabe? Então ele precisa de alguém, senão ele fica estressado, ele fica irritado. Então, ele precisa ter alguém ali com ele. Então, eu tento, né, dar essa atenção para ele no momento que eu posso. Então, deu, sei lá, ele dormiu, eu volto pro computador. E aí, Uhum. sabe Deus a hora que eu paro. Então, assim, são coisas que empreender me ajuda nesse Uhum. sentido. Minha saúde está indo pro ralo, por enquanto? Tá indo pro ralo. Depois a gente acerta É, isso. Acho que na eu frente a acho. gente recupera. Eu acho que entra muito também num debate sobre equilibrar pratinhos, né? A saúde é um desses pratinhos, obviamente, a gente não pode negligenciar, mas às vezes, tá, eu tô equilibrando esse pratinho aqui, que é o pratinho do trabalho, do profissional, tô equilibrando esse pratinho aqui, que é o pratinho do relacionamento, esse outro aqui, que é o pratinho da maternidade. Algum pratinho necessariamente vai ser um pouco mais deixado de lado, né? Não tem como a gente ser perfeito em tudo que a gente faz. Eu até ia te perguntar. Se dentro dessa experiência do maternar e empreender ao mesmo tempo, tem alguma coisa que você viveu e que ninguém nunca tinha te falado que ia acontecer. Na verdade, eu nunca achei que eu fosse pensar em querer voltar pro CLT. Eu nunca achei. Eu achei que eu fosse sair, tipo assim, caraca, tô livre, uhul. Eu achei que fosse isso, meu maravilha. Mas quando o negócio aperta, assim, financeiramente falando, claro que o financeiro ali no início, né, principalmente no início que a gente está empreendendo, ele é um trem jogo, né? Quando você tem mais uma boca para alimentar, é um que a mais. Uhum. E questão de tempo também. Porque eu já perdi muitos fins de semana, muitos momentos, muitas festas que eu poderia estar indo com meu filho porque eu precisava trabalhar. E eu me culpava por isso. Eu falei, cara, que droga, sabe? Eu tô privando ele, eu pensava assim, eu tô privando ele de estar em tal lugar porque eu preciso trabalhar, sabe? Uhum. Mas enfim, hoje eu entendo que a gente precisa passar por um processo para conseguir chegar onde a gente quer, né? E eu sei que ele mais para frente ele vai entender isso. Hoje, obviamente, ele não entende, ele vai fazer 3 anos, mas mais para frente ele vai entender. Então, eu achei que eu nunca fosse parar. E nesses momentos eu falo, cara, se eu trabalhasse em algum lugar, eu teria fim de semana. O trabalho é ficar no trabalho.
Depende, né, também, justamente porque Depende, tem porque lugares que nas você minhas vai trabalhar. experiências, perfeito, nas minhas últimas experiências, assim, eu voltava para casa com trabalho, né? Não adiantava Aham. muita coisa. Mas, né, enfim, no mundo ideal, né, o trabalho em tese ficaria no trabalho. Porque trabalhando de casa, cara, não tem hora, não tem dia, não tem nada, né? Só que aí também, no mesmo momento que eu penso isso, eu falo, cara, isso não ia dar certo. Por quê? Caio, ele ainda tá, ele vai completar um ano que ele tá indo pra creche agora em agosto. Então ele tá na fase crítica ali de doenças e tudo mais, de creche. Então, ainda mais quando chega assim, essa época, começa a ficar doente. Então, é uma semana na creche e duas em casa. Aí eu fico pensando, falei, cara, CLT. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Não tenho rede de apoio, assim, sabe? Então, se meu filho precisasse ficar, o CLT, se meu filho precisasse ficar 2 semanas em casa, eu já teria sido mandado embora há muito tempo. É, Pegar porque uma no final licença das de contas, o você, nossa, empresário, o seu chefe pensa no interesse dele, né? Quando você é isso sua aí. própria chefe, por mais que, óbvio, né, tem essas dificuldades de montar agenda, ter que fazer sacrifícios, você tem como flexibilizar da forma que faz sentido para sua família, né? Exatamente. Então, quando eu penso nisso, eu falo, vamos ficar aqui, vamos focar aqui de novo, porque, enfim, infelizmente, né, quem não tem rede de apoio, né, quem tem acaba facilitando um pouco, porque você tem com quem contar. Né, enfim, tem pessoas aqui dentro do meu círculo que têm rede de apoio, conseguem, seja sendo pagas ou não, entendeu? Uhum. Que inclusive essa é uma das razões que a gente sempre começa, fala assim, quando pergunta, quer ter outro? Eu falo, não, obrigada. Por enquanto não, tô bem assim, tá ótimo. Mas por conta disso, principalmente, sabe? Porque é, é muito tenso ter filho, cara. É muito tenso. O primeiro, eu acho, né? Acho que é o primeiro que é o mais preocupante. Porque, nossa, tá com uma febre insistente. O que que a gente faz? Aí outro dia Caio tava tendo caso de hipotermia, temperatura baixando, a gente desesperado, o que que a gente faz? 2 horas da manhã, larga tudo, vai pra emergência. Então é tudo muito novo, é um medo constante, sabe? Então, nossa, passar por isso é muito tenso. A gente tem Uhum. todas as coisas da vida, né? Mais isso, sabe? É uma vida que depende integralmente de você. É uma puta responsabilidade, cara. É uma puta responsabilidade. Eu Além imagino. disso, não é só nem para alimentar, para manter a criança viva, né? Mas é para educar também. Educar é difícil demais, cara. Eu Porque a gente fico precisa pensando de. muito nisso, né? Porque A gente também é um precisa processo da gente se educar, né? Porque de. a criação que nós tivemos, eu ainda tive uma criação muito respeitosa, minha mãe é educadora, então assim, ela tinha várias premissas que ela aplicou comigo em termos de educação respeitosa, que eu vejo que foi um baita de um privilégio, mas a maioria das pessoas não teve isso, né? Então, é entender, ok, o que é bom de eu reproduzir com essa criança e o que eu não posso reproduzir, o que eu preciso aprender para fazer isso funcionar. Porque a gente quer criar um ser humano legal, né? A gente não quer criar mais um aí para encher o saco dos outros. Exatamente. Exatamente. E é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo, porque a gente precisa racionalizar padrões nossos mesmo, que às vezes a gente não maldava, mas a gente vê a criança repetindo aquilo e acende um sinalzinho de alerta. Fala, epa, calma aí. E na Eu faço rotina do dia a dia, né? Inclusive, deve ser muito mais difícil pensar, né? Porque muito. é um trabalho de raciocinar, de pensar, de refletir, às vezes procurar alguém para respaldar o que você está pensando sobre aquilo, né? Porque, enfim, hoje em dia também tem muito isso de estudar para entender como educar seus filhos, enfim, né? Sobre isso. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. É muito difícil. É um trabalho, um exercício diário. E me conta, assim, como que você acha que maternar impactou na Larissa profissional? Olha, é, eu sempre fui uma pessoa responsável. Sempre, sempre, sempre assim. Sempre mesmo. Desde a época da escola e tudo mais. Tanto que eu era. Eu sempre fui aquela aluna esforçada. Né? Eu sempre falo, gente, eu não sou inteligente, eu sou esforçada, sabe? Eu conheci ali meus métodos de aprendizagem, sabe? Isso até hoje. Então eu era aquela aluna que ia para aula e anotava a aula inteira, escrevia Uhum. tudo. Os cadernos eram imensos. Aí vinha todo mundo depois, no final da aula, aí você presta o caderno. E era tudo lá tirar xerox. Então eu sempre me esforcei mesmo, sabe, para conseguir tudo que eu queria. Então eu sempre tive Uhum. esse senso de responsabilidade.
Não sei se isso é uma coisa minha ou se isso acendeu depois da separação dos meus pais, que foi uma separação muito conturbada, ainda teve isso, né? Porque eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, a minha mãe ficou completamente desestabilizada emocionalmente. Então, eu com 8 anos de idade, eu tive ali que tentar ter um equilíbrio emocional ali, porque eu fiquei morando com ela. Então, enfim, foi uma coisa louca. Isso também é assunto para outro, outro podcast. Podemos Mas, fazer filhos do divórcio, eu também sou. Tenho muita experiência nossa, para meu falar sobre Deus, isso. só Jesus, viu? Vou te falar. Mas eu acho que isso acender um senso de responsabilidade, assim, desde quando eu era mais novinha. Então, Uhum. eu sempre tive essa questão da responsabilidade. Só que eu acho que depois da maternidade, eu me obriguei a ser mais responsável. Olha a cobrança aí, né? É uma loucura, ela nunca para. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente já tem culpa antes de ser mãe, depois triplica. Então, eu acho que eu fiquei mais responsável com relação a isso. Mais chata, né? Também, claro. Muito mais chata com essa questão de responsabilidade e organização, né, dentro ali da medida do possível. Por quê? Eu sempre tento ter um tempo para o meu filho, porque eu sei que isso faz diferença para ele hoje e vai fazer futuramente também, claro, entendeu? Uhum. Então, acho que foi isso mais que mudou, sabe? Eu sei que eu preciso melhorar. Olha a culpa aí de novo, né? Eu sei que eu preciso melhorar, porque, enfim. Mas é o que eu tento, sabe? Eu sempre tento fazer, tento dar. Sempre que eu posso, tento ficar com ele, estar com ele, presente, sabe? Do lado dele. Você falou sobre culpa, né? Então você sente que essa culpa é muito mais interna ou externa em termos de cobrança social? Muito mais interna, no meu caso. Assim, eu realmente me culpo, porque a minha mãe, ela teve o privilégio de não precisar trabalhar fora, né? Ela conseguiu se dedicar 100% a mim, né? Uhum. Claro, hoje, enfim, ela tá, para ela não foi algo positivo, porque hoje ela está colhendo, né, enfim, a escolha, a opção dela, e para ela não foi bom ela ficar 100% dependente do meu pai, até porque, né, separou e tudo mais, não conseguiu refazer a vida, que acaso, né? A velha Hoje, história que a gente bem conhece, exatamente. né? Sobre mulheres Isso se aí. dedicam ao lar e depois que o casamento acaba, é como se todo o esforço tivesse sido jogado no lixo, né? Não há um reconhecimento Exatamente. efetivo do esforço empenhado. Exatamente. Então, por ter tido esse exemplo, né, vivo dentro da minha casa, e hoje eu ser o extremo oposto, que eu sou exatamente o extremo oposto dela, assim, eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, ter a minha Uhum. independência. Nunca, graças a Deus, eu nunca dependi de ninguém para nada, sabe? Financeiramente falando mesmo. E eu tenho horror só de pensar em depender, sabe? Uhum. E a culpa, eu sinto que ela é muito mais interna, assim, muito mais uma autocobrança do Uhum. que uma cobrança externa, sabe? Eu realmente sinto isso, eu tenho essa consciência. Como que você se protege disso no dia a dia? Como que você lida com essa culpa? Olha, sabe aquela história do anjinho e do diabinho? Aham. Que o diabinho me culpando ali, né? Aí eu tento, eu falo assim, respira. O que que você pode fazer neste momento? O que que depende 100% de você neste momento? Faça o que depende de você. O que não depende, meu amor, deixa ele em stand-by. Outro momento a gente foca naquilo ali. Porque senão, ó, é uma loucura. A cabeça não para. Eu imagino. E eu até queria te perguntar se você é uma pessoa que faz acompanhamento psicológico, terapia, porque imagino que isso faça muita diferença também, né? Com Não só em certeza. termos de culpa, mas de entender a inteligência emocional também, né? Dessa fase de criar um ser humaninho ao mesmo tempo que você está criando um negócio, né? Porque são dois Com bebês, certeza. né? Óbvio que um demanda, um respira, come, se alimenta, precisa tomar banho, mas o CNPJ também precisa metaforicamente ser alimentado, ser cuidado, ser Perfeito. gerido. Perfeito. Uhum. Eu não, nesse momento, eu estou voltando, na verdade, para terapia, mas eu já fiz em diferentes momentos, né? Então, eu tenho consigo ter uma consciência, sabe? Porque a terapia ela é uma forma de autoconhecimento, pelo menos para mim, assim, ela é uma forma muito grande, muito é, boa mesmo de autoconhecimento. Então, com a terapia, depois que eu comecei a fazer terapia,
eu comecei a observar, parar para me observar, né? Tentar me colocar numa posição de espectadora e falar, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Aham. E aí eu consigo ter essa clareza em muitos momentos. Então, acho que Excelente. a ter aprendido isso me ajuda, mesmo do período que eu fiquei sem acompanhamento, né, psicológico, me ajuda a enxergar isso, sabe? Difícil às vezes é saber lidar, mas eu sei o problema, mas eu não sei como é que resolve, entendeu? Aham. Mas aí a gente vai aprender. Tô voltando pra terapia, em nome de Jesus, amém. Porque eu acho que é isso, né? O processo terapêutico, eu sou assim a grande defensora, mas ele auxilia muito a você ter clareza de enxergar os problemas. Óbvio que enxergar a solução não é a mesma coisa, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz tratamento para ansiedade faz muitos anos já, né? E eu sou terapeutizada faz 8 anos. E eu consigo perceber, ter uma clareza muito, muito assim, muito clara, uma clareza muito clara é ótimo, mas eu consigo ter uma objetividade muito grande por exemplo, quando eu percebo que eu tô em picos de ansiedade, eu Uhum. sei prever quando eu vou ter uma crise de ansiedade, o que é ótimo, foi a terapia, né, que me auxiliou Perfeito. efetivamente até esse momento. E daí eu queria, assim, te perguntar, a gente vê muito nas redes sociais da empreendedora de sucesso, ai, porque eu fiz 6 dígitos em 24 horas, porque eu fiz tal coisa, olha quantos mil seguidores eu tenho. Como que você lida com a comparação e com a ideia de empreendedora de sucesso? Então, eu já me comparei muito. Muito, muito. Eu seria hipócrita, na verdade, se eu falasse que eu não me comparo, tá? Porque eu acho que isso é natural do ser humano. O ser humano vai se Acha? comparar, né? A gente só precisa parar para pensar, ter a sabedoria, né? De falar, cara, calma aí. Essa pessoa que faturou sei lá quantos dígitos, qual que é a realidade dela? Ela tem filho? Ela tem rede de apoio? Como é que é a rotina dela? Do nada começou a surgir um negócio aqui. Mas como é Que ótimo esse momento! Genial! de nada? Tá bom, não entendi também, mas vamos aceitar e fingir que nada aconteceu. Exatamente, tá tudo certo. Qual que é a realidade dela? Uhum, Porque o sucesso, que a gente tem. Eu entendo que a gente tem dois pontos aí para analisar. Primeira coisa, o que é sucesso? Acho que cada pessoa tem um significado de sucesso diferente. Porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você e vice-versa. A uhum. gente tem esse ponto. E segundo, a questão da realidade. Né? Por mais que a gente tenha o mesmo, né, a gente tenha o mesmo ali, a gente entenda o sucesso como ter o mesmo significado, tem uma realidade completamente diferente da minha e vice-versa. Então as coisas vão acontecer de forma diferente, sabe? Claro, a gente precisa de planejamento, a gente precisa ter meta, a gente precisa de um monte de coisa, mas não adianta eu querer, sei lá, traçar a mesma meta de uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da minha, com uma pessoa que mora sozinha. Tem assim, cara, se ela quiser trabalhar o dia inteiro, 7 dias por semana e não dormir, ela consegue ficar dedicada ali. Ela consegue. Eu não consigo. Nem se eu quiser, eu consigo. Não dá, entendeu? Então, é entender a realidade. Quando eu comecei a separar isso, né? Tá, beleza, sucesso, tudo bem, né? Eu tenho aqui meu ideal de sucesso. Mas qual que é a minha realidade? Entendeu? Então, ter essa clareza, eu acho que é assim, é o principal, sabe? A gente entender que sucesso e realidade, né? A gente tem que traçar o nosso sucesso, tem que esperar o nosso sucesso de acordo com a nossa realidade, né? E ali sim, porque senão a gente só vai se frustrar, não tem jeito. E o que você gostaria que outras mulheres soubessem antes delas começarem a empreender sendo mães? Que a culpa é inevitável, mas que não, nem sempre a culpa vai ser sua. Então a gente tem que criar artifícios mesmo de lidar com isso, porque não adianta ignorar, que ela vai estar sempre ali presente. É aprender a lidar com ela, né? E criar exatamente esses artifícios para poder escapar dessas armadilhas da culpa. Para não desistir. Por mais que seja difícil, é difícil pra caramba. Vai estar teu filho ali no teu pé chorando. Mãe, eu tô com fome, mãe, pelo amor de Deus, você ali. Assistir Patrulha Canina! Você já presenciou esse momento no áudio? Eu quero comer! Então, assim, tá ali pedindo, implorando por atenção, nem sempre a gente vai conseguir dar.
E é isso. Nosso filho não vai morrer, tá tudo bem. Ele vai entender mais pra frente. Por isso que eu falo, não desista. Porque quando a gente conseguir chegar onde a gente quer, o nosso filho vai falar assim: cara, minha mãe foi foda pra caralho. Ela me criou, ela aguentou tudo, entendeu? E olha onde ela conseguiu chegar. É isso que mais me motiva, assim, entendeu? Eu vou começar a chorar, não quero. Mas é isso, sabe? Se eu puder dar esse recado para mães que estão empreendendo, é isso. E assim, é focar no seu. Qual que é a sua realidade? Foca ali, cara. Não deixa, não deixa esses coaches de internet ficar colocando coisa na tua cabeça, não. Calma, as coisas vão acontecer no seu tempo. Calma. Vai dar certo. Mas eu falo sempre isso para as minhas clientes, né? Todas as minhas clientes que são mães chegam muito, assim, preocupadas. Nossa, mas eu não sei se meu filho vai entender o que está acontecendo em relação, por exemplo, a uma separação. Ou então, ai, mas agora eu tenho que trabalhar mais, fico mais tempo fora de casa. E eu falo, eu conto para elas, né, que a minha mãe sempre trabalhou, sempre trabalhou. Tanto que quem majoritariamente me criava no dia a dia era a minha avó materna. E eu tenho, assim, o maior orgulho do mundo da minha mãe, porque eu sei que ela fez tudo que ela podia para me dar a melhor vida possível. Eu sei que cada ausência dela foi justificada pelo que ela estava se empenhando para criar um futuro melhor para mim. E, cara, deu tudo certo, sabe? Eu tenho certeza que o Caio vai ter muito orgulho de você também. Óbvio que ele é muito nenenzinho ainda para entender, mas ele vai ter muito orgulho dessa trajetória. É, a gente está caminhando para o fim. Eu queria também perguntar se você pudesse voltar no tempo e deixar um bilhete para Larissa lá de 2022, que começou a empreender, o que esse bilhete te diria? Nossa, eu diria, falar assim, cara, vai ser muito difícil. Você vai passar por muitas coisas que você não tem ideia, que você nunca foi capaz de prever. Né? Porque a mente ansiosa é assim, né? Que a gente quer tentar prever tudo, mas a gente sabe que não dá, né? Vai acontecer muita coisa, mas continua. Acredita no que você quer, sabe? Não desiste. Confia. É isso aí que tá no teu coração, cara, na tua cabeça. Continua. Não deixa ninguém te desestabilizar, não deixa ninguém falar que você tá doida, que você não vai dar certo, porque vão falar, mas não acredita nisso. Não acredita nisso. Só segue no que você acredita. E vai. Lari, muito obrigada por dividir essa história com a Obrigada. gente, com tanta generosidade, com muita verdade e também toda a sua coragem de empreender tendo um nenenzinho para cuidar. Foi um episódio que achei muito necessário, considerando o cenário que a gente vive dentro do nosso país hoje. Desse que a gente precisa escutar com o coração aberto e até dar uns respiros mais aliviados no fundo. Sim. Porque empreender com o filho no colo ele não é sobre vencer, né? É sobre continuar, às vezes chorando, às vezes rindo, mas sempre exausta e com vontade de fazer acontecer. Antes da gente encerrar, conta para quem está ouvindo onde a gente pode te encontrar, como que a gente acompanha seu trabalho nas redes sociais, para a gente manter contato, né? Ver você por aí no mundão. Tô lá no Instagram, principalmente, né? Que é a rede social principal, é @LarissaZarfani. E no TikTok também, @LarissaZarfani, é minha conta profissional. E é isso, gente. Pode mandar mensagem, tamo aí. Bom, se esse episódio tocou você de alguma forma, se te fez lembrar que você não está sozinha nessa jornada, aproveita para seguir o Valente Cast no seu tocador de áudio preferido. Compartilha com outras mulheres que estão precisando desse afago na alma, e deixa aquele carinho pra gente nas redes sociais. Escutar também é uma forma de cuidado e espalhar essa conversa pode ser um abraço que alguém precisava hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.